Primeira coisa, humor deprimido na maior parte do dia, na maior parte do tempo. Isso pode ser relatado pelo paciente como uma sensação de vazio, de tristeza, de falta de esperança, ou de terceiros. Às vezes o paciente não está com essa percepção, com essa crítica sobre o estado de humor dele, sobre o ânimo. Então, terceiros também podem observar isso. Em crianças e adolescentes, esse humor tende a ficar um pouco mais irritado. 2, diminuição do interesse ou prazer em quase todas as atividades, na maior parte do dia. Quer dizer, na prática, como que é isso? Bom, o paciente gosta de ler, o paciente gosta de ir no cinema, o paciente gosta de sair com a família no final de semana. De repente, ele começa a notar que ele está meio desinteressado. Ou ele até faz essas coisas, só que ele não tem o mesmo prazer de antes. Ele está lá, né, fazendo uma coisa que ele adorava, e de repente ele percebe que aquilo está meio preto e branco, que aquilo está sem graça, tá? Então é perda do interesse, ou redução do interesse, ou do prazer em quase todas as coisas. Aqui, esse terceiro item, a gente vai falar de alterações do apetite mesmo, né? Então, se o paciente teve uma perda de peso, ou mesmo sem estar em dieta, ou se ele teve um aumento do peso, né? Então, quer dizer, o paciente está comendo menos ou está comendo mais, alteração do apetite. 4, alterações do sono. O paciente está com insônia, está com hipersonia, o que está acontecendo? Então, a alteração do sono é um ponto importante para a gente sempre rastrear. 5, retardo ou agitação psicomotora. Então, esse quinto item fala com relação à psicomotricidade do paciente, tá? Se o paciente está muito agitado, pode ser um quadro depressivo também, com agitação, né? E muitas vezes a gente pode não pensar nisso, mas um retardo psicomotor, uma lentificação psicomotora, se ele está andando mais devagar, se ele está falando mais devagar, você pergunta para ele se ele está andando em câmera lenta, se as pessoas estão observando, se ele está em slow motion. O 6 é fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Então, tem a ver com uma questão mais física aqui, tá? O 7º, aí a gente entra na questão do pensamento, de inutilidade, culpa, a gente fala de menos-valia, inadequação, tá? Então, pensamentos negativos. O 8º, prejuízo cognitivo, tá? Ou seja, diminuição da concentração, dificuldade de fazer decisões, quase todos os dias, seja por relato dele ou de mais. Como é que isso aparece? Muitas vezes é na parte laboral, né? O paciente percebe que não está mais conseguindo pensar direito no trabalho, já não está conseguindo exercer o trabalho da mesma forma. Aqui vai entrar um outro tópico que tem a ver com o pensamento, mais especificamente com relação ao risco de suicídio, ou seja, se o paciente tem pensamentos de morte, não apenas medo de morrer, mas também se tem alguma ideação suicida, recorrente, sem um plano, se fez alguma tentativa, então esse item aqui é sobre suicidalidade, tá? E aqui, esses outros itens sempre vão ter, né, em outros critérios, que assim, isso causa um sofrimento significativo, isso causa um comprometimento social, atrapalha em alguma área importante do funcionamento, no trabalho, no relacionamento, na vida afetiva, seja lá na escola, na faculdade, seja lá onde for, ou seja, tem um prejuízo em algum campo da vida. C, não é atribuível a outros efeitos fisiológicos de uma substância, ou seja, será que esse paciente não está deprimido porque ele tem feito muito uso de substância? Será que ele não está com hipotireoidismo, por exemplo? E aí, claro que a gente tem que ver se nenhuma outra condição explica melhor esse diagnóstico. Poxa, será que esse paciente não tem um quadro esquizoafetivo, ele tem uma esquizofrenia, ou outra condição que seja melhor explicada? Tá? E lembrando que se o paciente não necessariamente não pode ter tido mania ou hipomania, porque se ele tiver, ele é bipolar. Tá? Como é que a gente pode fazer o rastreio? Então, assim, isso aqui são os critérios diagnósticos, isso é uma coisa importante, mas a gente não pode pensar na psiquiatria como um checklist, né? Senão fica muito fácil. A gente tem que ver de que forma que o paciente vivencia esses sintomas, de que forma que o paciente vivencia essas queixas. E como é que seria o exame psíquico desse paciente? Bom, vamos pensar no exame psíquico do paciente deprimido mais clássico. Então, ele vai ter um autocuidado prejudicado, ele vai estar com a barba por fazer, ele vai estar sujo, a mulher vai estar com o cabelo despenteado, às vezes está com mau hálito, não está com a unha feita, ele pode estar um pouco sonolento, ele pode estar um pouco, né, assim, com um nível de consciência um pouquinho rebaixado, claro, pode estar vigil. Um outro ponto, o contato um pouco mais difícil, a atenção pode estar um pouco reduzida, ele pode estar um pouco desorientado em tempo e espaço, ele pode estar um pouco alopsiquicamente desorientado, o pensamento tem uma tendência a ser mais lento, ter uma latência de resposta um pouco maior, às vezes de arborizar,
perde o fio da meada, pode ter um conteúdo mais negativo, de menos-valia, de culpa, de morte. É importante especificar bem o risco de suicídio em quadro depressivo, né? Vou frisar essa parte. O humor vai estar mais triste, o afeto vai estar ressoante, ele vai ter uma lentificação psicomotora, ele vai ter uma redução da volição, às vezes do pragmatismo, pode ter algumas alterações da memória recente, remota, ele pode ter alguma crítica, algum prejuízo da crítica. E claro que se ele tiver sintoma psicótico, automaticamente é um quadro grave.